dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Oi, gente, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso tempo devocional, na nossa série Cartas de Paulo. Estamos lendo 1 Coríntios, né? Nós lemos aí nessa semana 1 Coríntios 1 e agora nós vamos para 1 Coríntios 2. Já abre lá na tua Bíblia, Novo Testamento, já pega um caderno para tu fazer anotações, né? Anotar tudo aquilo que Deus vai falar contigo, porque a gente está só começando a nossa série de Cartas de Paulo, tá bom? Todas elas inspirada por nosso Senhor Jesus para nos ensinar, inspiradas por Deus, né, para nos alinhar naquilo que Ele tem para nós, como pessoas, como cristão, né, como ser humano. Então, alinhando a nossa mente, nosso corpo, nosso espírito, comportamento, maneira de agir. O Senhor, então, nos dá muitas direções para a nossa vida, né, comportamento, maneira de agir, o que o Senhor espera de nós como cristão, homem, mulheres de Deus. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho, né, nosso último vídeo do primeiro capítulo, nós falamos ali sobre a divisão, né, da igreja, que não pode haver. Falamos também como o Senhor nos usa, como Ele quer, Ele capacita, Ele precisa de um coração disposto. E agora nós vamos continuar, tá bom? Então, 1 Coríntios 2 diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não foi com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas consiste em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Aqui Paulo fez uma continuação do último capítulo que a gente leu, do capítulo 1, e ele tá dizendo, né, eu mesmo, né, ele mesmo, quando vim para vocês não foi com palavras bonitas, com discurso bonito, e o que a gente vê é muitas pessoas com medo de serem usadas por Deus porque se sentem incapazes, porque não sabem falar bonito. Quantas vezes, né, nos pedem para orar, né, estamos numa roda de amigos ou num almoço, em algum lugar, e a pessoa fala, ora pelo almoço, ora pela gente, ora pela situação, e a gente fica com vergonha porque na nossa mente as orações, elas têm que ter aquelas palavras diferentes, bonitas, aquelas palavras eloquentes, como o próprio Paulo diz aqui, mas ele está afirmando, não, vocês precisam apenas que o Espírito Santo de Deus conduza vocês. Não precisa ter vergonha, é na simplicidade muitas vezes que o Senhor age, é na tua simplicidade, mas a gente acha que a gente precisa de palavras bonitas, de um vocabulário elaborado para que seja propagada a palavra de Deus, e não é isso que ele está falando. Então eu quero te dizer, é na tua simplicidade mesmo que o Senhor vai te usar. Oração, falar de Deus, falar com Deus, o Senhor é nosso Pai, Ele é nosso amigo, é falar como a gente fala com o nosso Pai. Nós não precisamos de palavras bonitas para chegar até Ele. Eu, por exemplo, não chego no meu Pai e digo, Senhor, Pai, vosso Pai, né? Não, eu digo, oi Pai, como tu tá, meu Pai? De maneira simples, porque Ele é meu Pai, nós temos intimidade, eu não preciso enrolar ou inventar palavras. A gente veja pessoas até que às vezes inventam palavras ou mudam de voz para orar. Gente, nós não precisamos disso, nós não precisamos de máscara, de muito menos se fantasiar de algo. Não, nós precisamos ser quem nós somos e na nossa maneira, nas nossas características, o Senhor vai nos usar. Amém? Vamos continuar lendo ali então, no versículo 6, diz assim, ó. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu vou repetir para fixar isso na tua mente, tá? Nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou à mente humana o que o Senhor preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou por nós, por meio do seu Espírito.
O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Que maravilha! Sabe o que está dizendo aqui? Quem é que conhece os planos do Senhor? Quem é que sabe qual é o que o Senhor pensa, o que passa no seu pensamento, a não ser o Espírito dele? Só que agora, nós sendo filho, podemos ter o Espírito de Deus em nós e discernirmos através de oração, de direção, de palavra, o que o Senhor tem para nossa vida. Muitos de nós andam perdidos porque ainda não entendeu que nós temos livre acesso, que o véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao nosso Pai e nós estando junto com Ele, o Espírito dele também habita em nós, é o Espírito Santo de Deus, aquele que sonda os pensamentos de Deus, que sabe a vontade de Deus, agora habita em nós e nos mostra qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que para muitos viver com Cristo é loucura, meu irmão. Se nós tivermos essa conversa com pessoas que não creem em Deus, vão nos chamar de loucos, porque como alguém que vocês não veem vão dar direção para a vida de vocês, eles pensam isso. Olha só o que continua dizendo aqui, olha só que lindo que diz aqui. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, isso é lá no 12, tá? Para que entendamos as coisas de Deus. É o Espírito de Deus que habita em nós, é que nos faz começar a cogitar das coisas espirituais. Porque nós não somos mais seres carnais, embora nós vivemos na terra. Nós agora cogitamos das coisas espirituais. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas do Espírito, pois para eles isto é loucura. Isso que eu acabei de falar para vocês. Quem não tem o Espírito não entende quando a gente fala que é o Espírito Santo de Deus falando com a gente. Por isso a importância da gente saber com quem a gente compartilha aquilo que Deus tem falado com o nosso coração, aquilo que Deus tem dito para nós, porque eu quero te dizer, muitas pessoas não vão entender e tá tudo bem, o Senhor falou para ti, escolha as pessoas certas para abrir o teu coração, para pedir conselho, para compartilhar o que o Senhor tem falado, porque se a gente for falar do que Deus quer fazer, o que Deus tem falado, o que Deus tem feito para pessoas que não cogitam das mesmas coisas que nós, elas vão dizer, vocês estão loucos, tá maluco? Vai fazer isso com a tua vida? Por quê? Porque só consegue enxergar isso aqui, essa dimensão, a dimensão terrena. Mas nós, como seres espirituais, e tendo o Espírito de Deus em nós, conseguimos cogitar das coisas espirituais. Então, lá no 15, para terminar, vai dizer assim, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor para poder instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por isso, meu irmão, para que a gente tenha um Espírito de Deus em nós e possa ser conduzido por Ele, não tem outro meio. A própria Bíblia diz que eu sou o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Se nós ainda estamos perdidos, precisando de direção na nossa vida, o único caminho é entender o que passa na mente do Senhor, aquilo que Ele sonha pra gente. E como que a gente vai fazer isso? Tendo o Espírito Santo de Deus em nós. E como que a gente faz isso? Buscando cada vez mais a palavra de Deus, oração, intimidade, tempo com Deus, aproximação do Senhor. Não tem outra maneira. Amém? Amém, glória a Deus por isso. Quero te abençoar então com o capítulo 2, nós lemos hoje um pouquinho. Segunda-feira nós vamos ler o capítulo 3 de 1 Coríntios e assim nós vamos seguindo na palavra do Senhor. Quero te pedir perdão porque essa semana eu falhei alguns dias, estava com a minha agenda muito cheia, muita coisa para fazer, mas agora, graças a Deus, né, eu gosto de coisa organizada, já tá tudo se organizando e segunda-feira nós estamos aqui para a gente compartilhar 1 Coríntios 3. Se foi importante para ti, curte esse vídeo, comenta ele, compartilha, envie lá no grupo da família. Sempre tem aquele que envia fofoca, coisa que não precisa, sabe? Assim, no grupo tu vai ser aquele que vai enviar a mensagem de Deus. Seja Paulo, né? O mensageiro do Senhor. Nós estamos estudando sobre Paulo, seja como ele também, né? Um mensageiro do Senhor. E eu te encontro aqui no nosso próximo devocional. Tchau, tchau.